Batalha sugerida por Sr. Black. Hoje, duas criaturas insectoides lutarão entre si, mas qual delas ficará de pé? Lacaias ou centopeias e os louva-a-Deus são alguns dos insetos mais interessantes que existem. Conhecida mundialmente como lacraia ou centopeia, é uma família biológica dos animais quilópodes. Existem no Brasil cerca de 10 espécies. Algumas espécies chegam a ter quase 50 centímetros de comprimento e estão presentes em todos os continentes. As centopeias geralmente têm uma coloração marrom, mas podem apresentar uma ampla variedade de cores. Possuem um corpo dividido em cabeça e tronco. Na cabeça possui um par de antenas articuladas, 2 pares de maxilas, um par de forcípulas, onde estão as glândulas de peçonha, o aguilhão, aparelho inoculador de veneno, e um conjunto de olhos simples. O tronco é uma forma de numerosos segmentos, cada um com um par de pernas articuladas. No último segmento do corpo estão localizados o aparelho genital e o par de apêndices anais. As patas de cada segmento não se movem simetricamente, como nós miriápodes, mas sim no sistema geral, no qual um grupo de patas produz apenas um apoio e empuxo, o que lhes confere muita rapidez. Ecologia. São animais terrestres, de hábitos notívagos, passando a maior parte do dia escondido em ambientes úmidos, sob folhas e casca de árvores, sendo ocasionalmente encontrada dentro das casas. A alimentação. Alimenta-se basicamente de larvas de besouros, minhoca, vermes, entre outros, que são capturados vivos, imobilizados e inoculados por peçonha. A centopeia é, por sua vez, presa de corujas, ouriços, mussaranhos e sapos. Considerada um animal peçonhento, a lacraia ou centopeia pode produzir acidentes dolorosos para o ser humano, frequentemente ocorridos na manipulação de objeto onde este animal estava escondido. O quadro clínico não é grave, variando de acordo com o número de picadas e da sensibilidade à peçonha por parte da vítima, mas a dor é grande da picada. As lacraias são quilópodes, animais de sexos separados cujo desenvolvimento pode ser direto ou indireto. No início da primavera, a fêmea deposita de 15 a 50 ovos que medem cerca de 1 milímetro de diâmetro, dos quais se enrola e deles cuida por cerca de 4 semanas, findas as quais eclodem os filhotes idênticos à mãe. Neste período, a centopeia fica muito vulnerável. As centopeias são organismos super adaptados, tanto que uma espécie com 15 pares de patas, originária do Mediterrâneo, se expandiu por todo o hemisfério norte. As centopeias são predadores muito eficientes. Algumas espécies são capazes de comer pequenos roedores, anfíbios e até mesmo serpentes. Têm o comportamento típico de levantar a cauda quando se sentem ameaçadas. No entanto, não é na cauda que se encontram os ferrões, e sim nos maxilipes, que é um par de patas adaptado como mandíbula, inoculadora de peçonha. A peçonha da espécie Scolopendra subspinipes provocam dor em inchaços extremos e causaram uma fatalidade relatada. Descobriu-se que o veneno de certas espécies de Scolopendra contém compostos como a serotonina, a fosfomipase hemolítica, uma proteína cardiotóxica e uma citolizina. Um youtuber e naturalista amador, Coyote Peterson, foi picado por uma Scolopendra eros, vulgarmente conhecido como a centopeia gigante do deserto, e declarou que a picada dela foi uma das mais dolorosas e perigosas que já recebeu de um animal, incluindo o da Pompilidae, formiga cabo verde e o monstro de Gila. Os louva-a-Deus são insetos pertencentes à ordem Mantodea. Possuem corpo geralmente alongado e estreito, baciliforme, e varia de 0,8 a 17 centímetros. Há uma grande variedade de formas e cores dentro do grupo, geralmente associados a estratégias de camuflagem e mimetismo. Existem cerca de 2.400 espécies, 430 gêneros e 15 famílias. A maior e mais comum família de Mantodea é a Mantidae. Seu nome popular decorre do fato de que, quando está pousado, as pernas anteriores remetem à posição das mãos em oração. São animais venerados na China, existindo, inclusive, estilo de Kung Fu inspirado em seus movimentos. Há também registros de civilizações antigas como a Grécia, o Egito e a Assíria, e consideravam o louva-a-Deus como um animal com poderes proféticos e sobrenaturais, capaz de identificar a localização de objetos, animais ou pessoas perdidas em florestas. O voo do louva-a-Deus remete a voos de caça de combate, conseguindo desviar de ataques de morcegos dos seus predadores, por meio de uma audição ultrassônica, executando mergulhos durante o voo. O comportamento do grupo é complexo, parecendo haver grande capacidade de memorização e de aprendizagem. São
insetos comumente mantidos como animais de estimação. Os mantódeos possuem corpo geralmente alongado e estreito, aciliforme, com tamanhos que podem variar de 0,8 a 17 centímetros. As formas baciliformes podem ser confundidas com o bicho-pau. Existem dimorfismo sexual, sendo que as fêmeas são maiores e mais pesadas que os machos. Os mantódeos adultos têm grande variedade de forma, muitas delas associadas a camuflagem e mimetismo. Possuem uma visão estereoscópica, percebendo 3 dimensões pelo olhar. Possui um par de olhos compostos que estão dispostos lateralmente na cabeça, o que lhe confere visão binocular a longo alcance, sendo que sua visão estereoscópica é mais precisa a curta distância. Cada olho possui cerca de 10.000 omatídeos, estando organizado de tal forma que existem regiões diferentes nos olhos. Em sua frente existe uma pequena área, chamada de fóvea, que possui maior acuidade visual do que o resto do olho, o que lhes permite gerar uma maior resolução, caso necessário identificar presas. Cada olho possui um ponto preto chamado pseudopupila, que se move conforme a cabeça do animal, alinhada com o eixo de visão. Isso ocorre porque seus omatídeos são aqueles que absorvem luz, enquanto os ao redor apenas a refletem. Já os homeatídeos que não compõem a fóvea, logo, os periféricos são usados para detectar movimentos. Ao perceberem movimento, movem sua cabeça de forma que ela esteja de frente para a presa e continuam a rastreando dessa forma caso ocorra mais movimentação, tudo devido à organização dos seus olhos. Sua percepção de presa depende de alguns fatores como forma, contorno, cor, movimento e textura, sendo os mais influentes o formato e o movimento. O processo de reconhecimento visual de objetos, como presas camufladas no ambiente, pode ser explicado usando o mesmo mecanismo em mamíferos, o que indica que, de um ponto de vista funcional, ambos são similares. No processo de reconhecimento, o formato da presa se destaca, pois é a forma mais eficiente de identificar um animal, não apenas a cor e a textura. Há uma preferência razoável por presas que apresentam um tamanho razoável comparado aos mantódeos, já que presas relativamente grandes são mais fáceis de identificar. São predadores vorazes de emboscada, mas algumas espécies são encontradas perseguindo suas presas ativamente. Sua alimentação consiste em outros insetos como moscas, mariposas, borboletas, grilos e gafanhotos, além de lagartos, pequenos pássaros e até pequenos mamíferos. Utilizam-se de camuflagem em folhas, galhos e flores, como forma de capturar suas presas e se proteger de predadores, como corujas, sapos, macacos e morcegos. Como não possui veneno, conta com suas pernas anteriores que são raptoriais, ou seja, modificadas em garras para segurar a presa enquanto ela é consumida. Devido à sua voracidade, os mantóides são empregados na agricultura e na jardinagem, uma vez que, na ausência de pesticidas, são um fator importante no controle de praga de jardim. Tudo bem, os combatentes estão prontos e é hora de encerrar o debate de uma vez por todas. É hora de um combate animal na arena do Conde Nerd.
Conclusão: lacraia vence. É uma picada forte que pode afetar animais tão grandes quanto os humanos. Com o tamanho das centopeias, flexibilidade e exoesqueleto rígido, o louva-a-Deus está travando uma batalha perdida. Uma mordida da lacraia centopeia e acaba a luta. Então, a vencedora da batalha de hoje é a lacraia.